Eu queria, falar um pouquinho a respeito da percepção que algumas pessoas têm a respeito da maconha, né? E que muitas vezes elas levam informação distorcida para as pessoas, né? Então, eu queria colocar aqui, sem nenhum preconceito, sem nenhuma opinião pré-formada, a respeito de algumas coisas que falam a respeito da maconha e que, na verdade, são fake news, não são verdadeiras, né? A primeira delas é de que maconha é remédio, né? A maconha fumada, ela não é remédio, né? A maconha tem mais de 500 substâncias, né? Dentre elas, algumas, né, a gente pode usar no tratamento com evidência científica na medicina, né? A maconha, né, ela é queimada, ela é combustão, né? E quando você queima a maconha e você inala a maconha, você está inalando, você está aspirando para o seu pulmão e, consequentemente, isso vai para a corrente sanguínea, uma série de substâncias, né? E a associação dessas substâncias, né, ela pode ser tóxica, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Você não tem controle de que substância você está inalando, na quantidade de substância, né? O remédio a gente mede, a gente testa, né? A gente sabe qual é a real concentração, né? A gente usa da maconha o THC e o canabidiol, né? Que são as duas substâncias que têm alguma relevância clínica, mas elas são isoladas da droga, né? E o THC é uma substância que pode provocar dependência, que pode provocar ansiedade, que pode provocar disfunção cognitiva. Então, um consumo maior dessa substância, ela pode trazer problema, né, para o sistema nervoso central e para o organismo de uma maneira geral, né? A gente tem aí o veneno de cobra, né? O veneno de cobra não é remédio, mas a gente consegue extrair um peptídeo que a gente utiliza para fazer o captopril, que é um remédio para hipertensão. Então, o veneno de cobra também é natural, mas a gente não pode usar ele como remédio. A gente extrai uma substância e a partir daí a gente tem uma medicação, né? Então o remédio tem que ter qual a substância, o controle, a quantidade, a maneira que a gente usa. Então, o primeiro mito é esse, de que a maconha é remédio. A maconha não é remédio, a maconha inalada não é remédio, né? O segundo, a coisa que a gente sempre escuta, é que a maconha não causa dependência química porque é natural, né? A gente tem um estudo de Nutt que saiu na Lancet em 2008 ou 2009, que é um estudo muito conhecido, que compara 20 substâncias psicoativas a respeito de dependência química, de dependência física, de dependência psicológica, de potencial de dar prazer. E a maconha, sim, no seu potencial de causar dependência, ela fica muito atrás do álcool, da nicotina, da cocaína. Mas o fato dela ficar atrás não significa que ela não causa dependência química. A maconha causa dependência química, né? E quando o consumo ele é semanal, a maconha passa acima de muitas outras drogas, né? Então, não é porque não é natural que ela não dá abstinência, que ela não dá crave, que ela não dá síndrome de abstinência. A maconha causa dependência, sim, apesar do potencial ser menor de que muitas drogas até que são drogas legalizadas, né? Então, tem muita gente que precisa de maconha para dormir, de maconha para comer, de maconha para não ficar irritado, de maconha para não causar ansiedade, né?
Então, eu queria deixar esses dois alertas para que as pessoas realmente entendam, né, que a droga, a maconha, ela tem um potencial muitas vezes menor de dependência. A maconha, sim, possui algumas substâncias que podem ser usadas como remédio, né, mas elas têm que ser extraídas, preparadas e prescritas numa quantidade específica. Logo, maconha não é remédio. Logo, maconha causa dependência química.